Pessoal, mil desculpas, tivemos um grande problema técnico aqui, mas que bom que foi superado. E agora a gente vai ao que interessa, que é falar realmente desse RH 4.0. Então, só pensando no tema e justificando, por que a gente está falando do 4.0? O RH 4.0 ele acompanha a tendência e o número de revolução, ele vai acompanhando cada revolução industrial que a humanidade vai vivendo e isso impacta diretamente a forma de fazer gestão de pessoas, né? A gente entende que lá atrás, a primeira revolução industrial, ela causou um impacto na gestão, na forma como a humanidade trabalhava com as primeiras máquinas. A gente tem a segunda revolução, que vai então colocar o elemento da eletricidade, mudar radicalmente a forma como essas máquinas ganham força e você tem um novo impacto na forma de fazer gestão de pessoas. A Revolução 3.0, que aí já vai colocar a questão da robótica, a questão de uma forte mecanização, e isso também altera a forma como a gente trabalha com as pessoas dentro das fábricas, principalmente. E agora a Revolução 4.0, né, a Revolução Industrial, que é uma revolução profundamente marcada por inteligência artificial, é uma revolução profundamente marcada por mecanização e a substituição realmente da mão de obra, né? O que a gente sabe que todas as revoluções industriais elas têm em comum é que elas substituem homem por máquina. Só que nessa revolução industrial, a grande novidade é a velocidade como que tudo isso acontece. E em vez de você ter um crescimento que ele é linear, você tem um crescimento exponencial. E isso faz com que pela primeira vez, uma primeira geração de trabalhadores, ele saia de uma revolução e entre na próxima, saia da 3.0 para 4.0. E isso altera profundamente e significativamente a forma de fazer gestão de pessoas, né? Exemplos assim simples, né? É a questão dos robôs, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria que, por exemplo, a robô da IBM substitui 34 funcionários, né? De empresas no Japão. Robôs já começam a substituir humanos e devem roubar milhões de empregos até 2020, ou seja, a imprensa ela tem repercutido bastante, né? Ela tem falado bastante, tem mostrado bastante esses temas e as pessoas começam a se assustar, as pessoas começam então a querer entender como que é essa nova forma como que vai se dar essa nova relação de trabalho, né? E aí, olha que sensacional, o robô substitui vaqueiros e já faz manejo de gado. E até sacerdotes robôs, né, já estão sendo usados no Japão, ou seja, nem os sacerdotes foram poupados dessa nova relação. E como que isso e qual que é o sentimento que isso gera nos profissionais de gestão de pessoas, na questão de RH? O que a gente tem que pensar? É fundamental a gente pensar não só nos novos processos, os processos têm que ser diferentes, e aí a gente realmente, eu acho que a competência principal do gestor de pessoas no momento que a gente vive é a capacidade de desaprender e aprender muito rapidamente novas coisas. Aquele modelo tradicional, né, aquele modelo tradicional que a gente tinha, processos de provisão, aplicação de pessoas, manutenção, desenvolvimento, monitoramento, eu acho que esquece. Todo ele precisa ser revisto e a gente tem que pensar realmente novas tendências e eu já tenho alguns anos que a gente acompanha essa questão de gestão de pessoas e nunca as tendências elas foram tão radicais e nunca se viu tanta ruptura na forma de se fazer gestão de pessoas como tem acontecido agora, né? Inclusive, a gente precisa pensar a questão até de como, por exemplo, fazer a gestão de humanos com robôs relacionando ao mesmo tempo no mesmo ambiente de trabalho. Coisas corriqueiras, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Aqui na Solids, a gente começou a usar robôs em alguns processos e nós tivemos que fazer uma gestão de realmente como integrar o que esse robô faz com os humanos que estão trabalhando conosco. Então, é uma gestão, né? A gente até fez uma coisa interessante que a gente deu nome, os robôs aqui, eles têm nome, a gente trata eles com uma certa humanidade exatamente para que as pessoas consigam realmente
absorvê-los e entender que eles fazem parte de uma nova forma de trabalhar e que isso não tem volta. Da mesma forma que a gente tem vivido isso na Solids, a gente vê isso acontecendo todos os dias, né, em todas as empresas. E o que o que difere muito é que isso que a gente está falando agora, há uns anos atrás, podia ser uma coisa meio Black Mirror, assim, uma realidade muito distante, inacessível. O robô, ele sempre existiu, a automação, ele sempre existiu. Qual que é a grande diferença agora? É o custo dessa automação. O custo hoje de você colocar um robô para fazer o trabalho que é de humano é muito baixo. Então, significa que rapidamente a grande maioria das empresas vai passar por um processo de automação muito forte. Isso vai criar uma nova realidade dentro do trabalho, né? Então, essa mudança, isso é muito importante da gente acompanhar. Vou mostrar para vocês, então, algumas tendências. A gente vai conversar sobre algumas tendências que realmente caracterizam e que realmente elas dão a cara desse RH 4.0, né? Então, a gente tem algumas mudanças. Eu trouxe algumas referências americanas e eu fui mesclando o tempo todo a questão da realidade americana com a brasileira. O que a gente entende como padrão é que 85% a 90% das grandes tendências mundiais, elas são prontamente absorvidas aqui no Brasil com um certo delay. E com alguma dose de adaptação cultural, que obviamente nem tudo que cabe lá fora cabe aqui, mas eu procurei trazer o que tem de mais... tem de mais chance das tendências lá fora serem absorvidas aqui para a gente também, né? Então, a gente tem a primeira coisa, a questão, né, das empresas serem mais abertas. A gente observa uma corrida muito grande das empresas em inovar. Toda empresa grande, tradicional, tem se aproximado de uma empresa, seja startup, de uma empresa menor. De alguma forma, ela tem procurado absorver inovação e repensar sua forma de fazer, seja na sua produção, seja na sua comercialização e, principalmente, uma coisa que a gente observa também, na sua forma de gerir as pessoas. Então, essa questão de uma empresa mais aberta, com flexibilidade, com inovação, ela é uma coisa que fala muito sobre a gestão de pessoas também. A gente tem uma onda muito forte de automação também dos processos de RH. A gente tem um RH que já está na nuvem, ou seja, o RH que não está já deveria estar, mas não só ele está na nuvem, mas ele está o tempo todo fazendo uso dos dados, e ele está minerando dados, e ele está fazendo análises preditivas, e é aquele RH que o tempo todo ele está com processos inteligentes de cruzamento de dados. Isso é crucial, nós vamos falar bastante disso. A questão do ambiente e da experiência do colaborador, isso é uma tendência muito forte, que a gente, não só há uns anos atrás a gente falava de bem-estar, de saúde, mas agora a gente começa a falar de uma maneira muito mais séria da questão da experiência. E aí é uma experiência que começa quando a pessoa ainda é candidata no recrutamento e seleção, e ela fica até quando ela se desliga da empresa, em alguns casos até pós-desligamento, a experiência ela continua, porque a gente tem a questão da marca empregadora, então é a questão da marca. A gestão de pessoas, ela cada vez mais ela vende, e ela é fator crucial de produtividade, porque ela agora é uma gestão de pessoas focada em experiência. A questão da velocidade, como eu falei, a gente está no meio, a gente está saindo de uma revolução industrial que tem menos de 100 anos entre o espaço entre uma e outra, e a gente entrou em outra, isso é muito rápido. Então, isso gera uma não capacitação das pessoas. Por mais que você tenha funcionários qualificados, por mais que você tenha pessoas preparadas, as pessoas elas tendem, como tudo está mudando de forma muito acelerada, todo o conhecimento que a pessoa adquire, com todo o conhecimento que a pessoa já tem, toda a bagagem que ela já tem quando ela entra na sua empresa, não é suficiente para os próximos anos. Então, isso exige que a gestão de pessoas pense na questão da capacitação e do treinamento contínuo. E esse treinamento, ele não é só técnico, mas ele também é comportamental, igual o exemplo dele. Como é que você vai fazer com que a sua equipe
comercial que antes tem 30 pessoas e agora ela vai ficar com 10 pessoas porque um robô entrou e automatizou o processo. Como que você faz com essa população que fica? Como que você se relaciona com isso? O RH não pode ficar alheio. O RH não pode falar assim, olha, por causa de custos, colocando robô. Não é assim que funciona. Tem que ter um discurso, tem que ter um suporte para essa população que fica, tem que ter uma perspectiva, tem que ter realmente você tem que criar um novo ambiente onde homens e máquinas vão se relacionar, ou mesmo se você não tem máquinas, se você não tem robô, software também tem substituído. Então você tem que de alguma forma capacitar essa população que está na sua empresa a lidar com essa mudança que está batendo na porta dela o tempo todo. Por mais tradicional que seja o seu negócio, você vai sentir isso. Você pode sentir mais rápido ou menos rápido, com uma intensidade maior ou menor, mas você vai sentir isso, não tem como. E aí o RH ele tem que fazer esse trabalho de capacitação contínua para essa nova vida que o trabalhador vai encontrar. E fora a questão da automação, tem uma questão importantíssima também, que é da longevidade da população. Então, pela primeira vez, você tem ali 3, às vezes quase 4 gerações também no mesmo ambiente de trabalho. As pessoas estão vivendo mais e permanecendo mais no mercado de trabalho. E aí, então, você tem uma expectativa de vida maior, as pessoas trabalham mais e aí as gerações não se aposentam. E aí, como é que você vai falar para um baby boomers que ele tem que se relacionar com a geração Z? E como que é o encontro disso? Como que é a forma de trabalhar? Né? Então, tem todo um impacto que precisa ser visto. Agora, o que a gente percebe que nas tendências isso é muito forte é essa questão de você preparar a sua força de trabalho para essa tendência que vai absorver essa mão de obra que é muito mais informal, que é muito mais aberta, que é muito mais linkada com tecnologia, né? E você tem que fazer todo um trabalho estratégico que mesmo que a pessoa ela não seja da geração digital, ela está num ambiente de trabalho digital. Isso você também tem que fazer todo um trabalho de adaptação com ela. Eu destaquei aqui 4 tendências mundiais que caracterizam muito, que falam muito sobre o RH 4.0. A primeira, eu já até falei um pouquinho, a questão da experiência. A gestão de pessoas agora, a gente tem que pensar assim, o que o meu colaborador, o que meu empregado, seja do jeito que você quiser falar, o que ele está sentindo nesse momento? Qual que é a sensação que ele está tendo? Qual que é a experiência? E aí, sentindo, é mais a questão de cada vez mais as relações, elas têm que ser também sensoriais. E elas têm que ser também relações, o cuidado, ele vai muito mais se a pessoa tem uma ergonomia, se a pessoa está sujeita a móveis com uma ergonomia adequada ou não, se a alimentação está saudável ou não, é muito mais. Como que essa pessoa está inserida? Essa geração que está entrando agora, ela não aceita só uma cadeira confortável, ela quer sentir alguma coisa no ambiente de trabalho, ela quer viver, ela quer ter experiências, ela quer ser impactada, ela quer, de alguma forma, ela quer realmente ter uma jornada incrível na sua empresa. E aí o desafio, o questionamento que eu tenho para você é qual a jornada incrível que você tem oferecido para a sua comunidade, né? Qual a experiência incrível, o que as pessoas que estão dentro da sua empresa estão vivendo, e isso hoje em dia é relativamente fácil de você acompanhar, o que as pessoas estão compartilhando nas redes sociais sobre a sua marca empregadora, o que as pessoas estão dizendo sobre a sua empresa, sobre aquilo que acontece, né? Então, hoje, por exemplo, mais do que nunca, o gestor de pessoas ele tem que ficar de olho, ele tem que estar junto com o marketing para trabalhar realmente a questão da marca empregadora e talvez tão importante quanto uma pesquisa de clima é uma pesquisa de impacto das redes sociais, o que os seus colaboradores estão falando sobre você, né? E de que forma isso está repercutindo. Isso é tão poderoso, isso hoje em dia um colaborador com uma boa experiência, ele tem um alcance igual ou maior, que às vezes com um anúncio que você coloca no Facebook. Ou seja, nada mais original, nada mais legítimo do que uma empresa que oferece uma experiência empregadora poderosa
e isso repercute nas redes sociais, isso é muito importante. Como é que outra tendência que é muito forte é a questão do HR mais focado numa corrida, né? Uma corrida por digitalização e uma corrida por colocar os dados na nuvem, né? Isso é uma coisa muito forte também, porque durante muito tempo a gestão de pessoas, ela meio aconteceu um delay entre as outras áreas das empresas e o RH. Infelizmente, o RH até hoje, até então, ele tem um comportamento, existem comportamentos de aderência a novas práticas, né? Você pode ser o early adopter, que é aquela pessoa que rapidamente adapta a uma tecnologia. Você pode ser aquela pessoa que do meio, que depois que os pioneiros adotaram, você adota também. E você pode ser um usuário tardio. Quando a gente faz um mapeamento de comportamento do profissional de gestão de pessoas, é muito comum a maioria dos profissionais se colocarem ou na coluna do meio ou na coluna de usuário tardio. E isso gerou um descolamento em termos de uso de tecnologia das outras áreas com RH. Só que agora isso não pode mais acontecer porque está tudo integrado. O marketing ele integra com o RH, que integra com o financeiro, que integra com o comercial, isso é tudo junto. E aí você não tem mais como ter um RH analógico, isso não faz sentido. A gente fala muito do atraso do RH brasileiro, mas o legal, o que nos consola de alguma forma, é pensar que essa tendência ela é mundial também. Então, até lá fora, normalmente, o profissional de RH ele não é um usuário pioneiro de novas práticas e novas tecnologias, ele tem um padrão conservador. Mas o meu grande alerta é, daqui para frente, qualquer padrão muito conservador de novos processos, novas tecnologias, ele tende a causar um impacto muito maior do que antigamente. Porque agora as mudanças, elas são exponenciais, não mais lineares. Então, vai ficar complicado para o RH, que é mais tradicional, que tem dificuldades. Hoje em dia as coisas elas estão mudando tão rápido que a única coisa que a gente pode fazer em relação a isso é realmente mudar o comportamento. Outra tendência que é muito forte, que a gente vai falar mais, é a questão do People Analytics, como eu já falei, é o cruzamento de dados. O RH cada vez mais ele está entrando nessa questão de dados muito forte, e aí a gente vai aprofundar mais isso. E uma tendência que eu até coloquei aqui, que no nosso caso o impacto é menor, é a questão do gig economy, que é a redefinição, é como você redefinir a forma de trabalhar. Aqui no Brasil, essa tendência ela não vem tão forte, porque ainda temos regras muito rígidas de trabalho, mas ainda assim a gente já consegue perceber a definição de escritório, de ambiente de trabalho, cada vez mais as casas têm se tornado um ambiente de trabalho, cada vez mais as experiências, né? Cada vez mais você tem jovens que trabalham de vários lugares do mundo, né? Aqui na Solids também nós já tivemos projetos em que tinham pessoas da África do Sul trabalhando com a gente, da Moldávia trabalhando com a gente, Índia, Estados Unidos e a base aqui no Brasil. Isso é muito legal e isso é uma forma que a gente precisa pensar. É muito mais forte essa tendência lá fora, mas acaba chegando aqui também e é bacana da gente pensar. Falando de tendência Brasil, o que muda um pouquinho? A questão da experiência do colaborador não muda nada. É uma tendência muito forte lá fora e é tendência aqui também. A gente precisa cada vez mais, porque o brasileiro ele tem uma expressividade muito grande nas redes sociais, ele é muito sensível a essa questão da experiência. Então, aqui no Brasil, talvez a questão da marca empregadora seja um fator crítico de sucesso. Esse fator crítico de sucesso seja mais importante até do que lá fora. Dado o perfil dessa geração e dessa geração brasileira que tem uma relação tão forte, não só com redes sociais, mas também como ele tem absorvido e como ele tem formado a sua própria opinião. A questão do RH das nuvens também se repete aqui no Brasil, com o agravante do delay, ficamos muitos anos ainda. A gente ainda tem muitos processos, grandes empresas, grandes corporações ainda não migraram
estão desktop, mas a gente tem uma tendência forte de que tudo vai para a nuvem em pouco tempo. E a gente tem principalmente a ruptura dos processos tradicionais de recrutamento e seleção. Isso é uma tendência muito forte. É aquele modelo onde você faz recrutamento e seleção, que você põe um anúncio, que você paga um site de recrutamento, e aí você ganha, você demora lá 15 dias, 20 dias, 30 dias, esquece. Isso aí é uma coisa que tem mudado muito, muito rápido, muito forte, e talvez de todos os nossos subsistemas, talvez onde o impacto vai ser maior é na forma de fazer recrutamento e seleção. E aí eu proponho para vocês repensarem algumas coisas no processo de vocês. E aí o desafio que eu faço para vocês é o seguinte: eu quero que vocês, de 0 a 10, que vocês me digam quantos % desse processo de recrutamento e seleção ele é feito baseado em dados e quantos % ele é baseado no feeling. O quanto você consegue mensurar o índice de sucesso desse recrutamento, o quanto você sabe que esse processo de recrutamento custa para você, qual que é o índice de sucesso em cada etapa. E uma pergunta: o que você tem feito diferente no seu processo de recrutamento e seleção? A gente entende que essa é uma área da gestão de pessoas que tem recebido muita tecnologia. Então era uma área que até pouco tempo era feita de forma muito artesanal, de forma muito mecânica, mas que agora é uma área onde a questão da análise de dados ela entra muito fácil e a gente realmente precisa dar uma atenção para ela. Então, assim, eu mostrei um pouquinho para vocês, né, esse futuro, mas eu queria que a gente recapitulasse agora, pensando um pouquinho sobre quais as habilidades que a gente tem, eu enquanto gestor de pessoas, né, quais são as características, quais são as habilidades, as competências que eu preciso ter para lidar com esse mundo. Eu já vi que existe uma revolução industrial e eu estou no meio dela, eu já entendi que eu preciso rever completamente os meus processos, eu já conheci algumas tendências e agora quais são as competências que eu preciso ter, então, para me destacar e realmente para ter uma gestão de pessoas 4.0. Então, vamos lá, já não vamos repetir, já falamos muito sobre a revolução, né? Mas basicamente a gente precisa ter velocidade, a gente precisa ter profundidade, e aí profundidade a gente não vai ter sem análise de dados, e a gente tem que ter um impacto sistêmico naquilo que a gente está fazendo. Então, essa coisa do RH como apoio, do RH simplesmente cumprindo demandas, isso realmente não tem mais lugar nessa revolução. Por quê, gente? A gente vai ter um trabalho, primeiro, máquinas substituindo pessoas, isso ok, isso sempre existiu em qualquer revolução industrial, isso não é novidade. Mas agora a gente tem também profissões sendo reinventadas o tempo todo. O capital humano que ficar, seja numa fábrica, seja numa indústria, seja no comércio ou no serviço, onde o capital humano ficar, ele vai ser muito mais precioso e ele vai demandar muito mais desenvolvimento e qualificação. Então, isso é um ponto importantíssimo. Nem todos serão substituídos por máquinas. E quem não for substituído por máquina vai exigir um trabalho de gestão de pessoas muito forte. Novo time de RH, gente, esse é legal. É engraçado que de tempos em tempos a gente tem algumas caminhadas, né? Nós tivemos uma época onde RH era coisa de advogado. Passa um tempinho por questões de consolidação das leis trabalhistas, né? Aí você tem uma automação, uma era de processo muito forte, aí entram engenheiros no RH. Depois você tem ali na década de 80, 90 os psicólogos entrando e o viés comportamental muito forte. Depois dos psicólogos você tem uma entrada dos administradores com essa questão da estratégia, da gestão. Pois bem, agora entramos numa fase diferente, onde o RH ele vai ser cada vez mais estatístico, financeiro, ele vai envolver muita tecnologia. E aí, gente, é uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Você não precisa ser estatístico para fazer RH.
Você não precisa ser um economista para fazer RH, não é assim que funciona. Mas você precisa, como gestor de RH, ser um bom consumidor de tecnologia, isso é inegociável, você não vai ter muita opção. Você precisa entender que a estatística daqui para frente ela vai fazer parte do seu trabalho, porque não adianta hoje, se você não acredita em mim, vai lá no seu marketing, pergunta como que o marketing fazia o seu trabalho há 5, 10 anos atrás e como ele faz agora. E pergunta se agora o marketing ele é mais ou menos analítico, se ele tem que entender mais de dados, de processos. Marketing há uns anos atrás era uma coisa completamente subjetiva, onde você pensava, tinha aquela questão da marca, e aí você criava uma boa publicidade, ok, isso era marketing. Agora, marketing é métrica, marketing... Óbvio que existem as outras coisas também que são igualmente importantes, mas hoje um profissional de marketing que não sabe de métrica, que não entende de estatística e que não faz teste AB, que não trabalha os dados que ele produz, ele está fora do mercado. Mesma coisa vai acontecer com gestão de pessoas e, de certa forma, já tem acontecido nas grandes corporações. E isso vai descer cada vez mais rápido para as pequenas empresas também. É uma tendência natural e não é exclusividade do RH, mas o RH vai ser muito afetado. Então, a gente entra agora numa fase muito mais exata, né? Onde realmente a questão da subjetividade, ela vai ser substituída por uma forma mais analítica de se fazer gestão de pessoas. Isso é uma tendência muito forte e é uma tendência que a gente já tem acompanhado há alguns anos e a gente entende que cada ano que passa, isso tem crescido de forma assustadora. Eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês daqui a pouco. A questão do People Analytics, gente, a Solid já tem falado isso há um tempo. A gente, na verdade, somos apaixonados por essa questão da análise preditiva já há muitos anos, mas agora eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas que mostram que isso veio para ficar, né? E aí isso gera um certo desespero, porque é uma coisa, é grego. People Analytics ainda é grego para a maioria das pessoas. E os profissionais às vezes assustam, falam assim, Mônica, mas eu não tenho condição nenhuma, que conhecimento eu tenho de estatística? Às vezes sou eu e mais 5 pessoas, eu e mais 2 pessoas, às vezes o RH sou eu. Como que eu vou fazer People Analytics? Tecnologia, isso aí, até porque não existem estatísticos suficientes no mercado e nem faz sentido. Você não precisa ser um bom estatístico, mas você precisa ser um bom consumidor de tecnologia. E isso muda completamente. Agora, eu queria mostrar para você algumas estatísticas, né, que provam isso que eu estou falando. Porque você pode falar, não, Mônica, você tem um olhar um pouco... você tem um viés, tem mesmo, mas eu gosto de embasamento no meu viés. E olha só, olha o crescimento, gente. Isso foi uma pesquisa lá mundial, e olha o crescimento da importância ou da preocupação com People Analytics de um ano para outro. Ou seja, eles vinham fazendo estudos, né, mostrando a questão das medidas, né, para otimizar a forma de análise de dados, e isso era uma coisa de 10, 15%, isso pulou para 69% em 2017. A gente participa, né, de grandes feiras, e aí quando a gente visita, por exemplo, a HR Technology, a gente visita as grandes feiras de RH pelo mundo, People Analytics já é assunto velho, né? Só que não é futuro, ele é o presente e você não tem mais como fugir. Então, nenhum instituto de pesquisa mostra que é uma coisa que vai passar. Então, durante um bom tempo, a gente vai conviver com um RH 4.0 muito baseado em mineração de dados, em análise de dados, Big Data e análise preditiva das pessoas. Né? Então, a gente tem que ter a questão da utilização dos dados para elaborar recrutamentos, avaliações. Então, aquilo que antes a gente chamava de feeling, agora a gente chama de análise de dados. E é isso que tem acontecido e que vai acontecer de forma muito mais forte. Né? Eu queria mostrar para você, gente, acho que quase
todo mundo sabe, a gente tem um software, né, que ele faz gestão comportamental, mas eu queria só mostrar algumas coisas que falam específico do Analytics. Porque o que acontece também? As pessoas, uma coisa que acontece, e eu tenho sido convidada para alguns eventos de People Analytics, as pessoas têm falado, e aí quando eu chego lá e quando a gente conversa, começa a discutir isso, você tem IBM, você tem Oracle, e você tem grandes bancos fazendo People Analytics, e você tem grandes empresas, e realmente é normal, onde tudo começa por lá. Só que a missão da Solids, desde antes, quando a gente fazia apenas análise comportamental, né? A Solids começou fazendo apenas análise comportamental. Hoje a gente faz análise comportamental e People Analytics também. Quando a gente começou a fazer análise comportamental, era uma coisa assim, extremamente cara e extremamente elitizada, no sentido de que só grandes empresas faziam e pouquíssimos cargos tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Então, nós entramos no mercado exatamente falando, não, a nossa missão realmente é uma missão de democratizar não só essa tecnologia, mas toda uma forma de se fazer gestão de pessoas. Agora, com o People Analytics, a gente é a mesma missão. A gente entra nessa missão, a gente entra nessa era 4.0 para democratizar o People Analytics. Então, hoje, a Solids entrega People Analytics para pequenas e médias empresas também. E isso é legal, porque se não entrasse uma empresa no mercado para oferecer People Analytics para todos os RHs, de novo a gente ia ter aquele delay. Ia ser uma tendência mundial que ia ficar concentrado nas grandes empresas e demoraríamos anos para fazer isso. Mas nós tivemos condição de desenvolver uma tecnologia para que agora, já no início do People Analytics do Brasil, não só grandes empresas façam uso e se beneficiem disso, mas também as pequenas e médias também. Aí eu quero mostrar para vocês só alguns gráficos para que vocês entendam que People Analytics, por exemplo, não é uma coisa do outro mundo, não é nada muito difícil de fazer. Ou seja, você pode entrar nessa gestão 4.0 muito mais rápido, de uma forma muito mais simples do que você imagina, né? Passar aqui, por exemplo, uma ideia, um gráfico comparativo. Vou dar um exemplo simples. Como fazer People Analytics na prática? Hoje, o que a gente faz aqui na Solids? A gente tem um mapeamento de todos os vendedores, por exemplo. A gente mapeia todo mundo, mas eu vou dar o exemplo de vendedor. A gente mapeia toda a nossa equipe comercial. E aí a gente já tem um padrão de qual é o perfil comportamental que é mais aderente, qual é a predominância de vendedores de alta performance. Então, a gente já tem um perfil mapeado para alta performance. Temos perfil mapeado, né, para a base, para a estrutura intermediária, e temos perfil também mapeado dos underperformance, ou seja, as pessoas que têm um desempenho menor. Só que isso, automaticamente, o software ele já faz essa leitura, ele cruza o desempenho com o perfil comportamental e ele já sugere para o recrutamento e seleção qual é o perfil que você deve contratar. Então, há uns anos atrás, eu tinha que ter feeling, o meu olhar determinava qual era o padrão que tinha maior chance de uma contratação bem sucedida. Agora não. Baseado no desempenho da equipe que eu tenho, o software ele já faz uma leitura do desempenho, ele faz uma varredura, traçando qual o melhor perfil, e ele já sugere para o recrutamento e seleção qual é o perfil mais adequado, que tem maior chance de sucesso na contratação. Ou seja, estou dando um exemplo muito simples. O que eu quero trazer com isso? Eu quero que você entenda que People Analytics, embora pareça complicado, embora pareça realmente uma coisa complexa, já existem tecnologias que podem fazer com que você use isso de forma muito simples e de forma muito, muito tranquila, né? Da mesma forma que você hoje consegue fazer isso no recrutamento e seleção, você também consegue fazer, hoje a tecnologia ela consegue fazer várias varreduras de dados para que você tenha
decisões mais assertivas. E a mensagem que eu quero deixar, gente, desse novo RH, desse RH 4.0, e assim, eu conheço, a gente, pelo RH Portal, a gente mapeia todos os anos o perfil dos profissionais de RH, então eu sei que às vezes pode parecer um pouco assustador, porque não só as relações, a forma de se trabalhar mudou muito rápido, como também o perfil exigido para fazer essa gestão de pessoas mudou muito rápido também. E às vezes, para a gente é mais difícil se adaptar de forma tão rápida, tão intensa, chega a ser um pouco assustador. Mas eu queria deixar uma palavra assim de tranquilidade. Eu acho que a gente vai viver um momento onde realmente todo o mundo do trabalho está sendo revisto, essa automatização, isso vai mudar muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem muito suporte, muita ferramenta, a gente tem condições realmente de entrar nessa era 4.0, transformando aquilo que poderia ser uma ameaça numa baita de uma oportunidade. Eu acho que você, profissional de RH, se você conseguir traçar uma estratégia, fazer uma boa leitura de cenário, entender realmente de verdade esse contexto, de que o RH agora ele é focado em dados, ele é focado nessa questão da automação, ele é focado em novas formas de relacionamento com os colaboradores. O RH ele precisa ser focado em experiência, ele precisa ser focado em inovação. Se você tiver esse entendimento, eu acho que você tem a chance de realmente partir para uma fase muito mais estratégica. Quantos anos nós temos falado de RH estratégico? E quantas pessoas realmente conseguiram fazer isso? Então, eu acho que esse mundo 4.0, ele nos oferece uma janela de oportunidades. Mas essas oportunidades, elas vão demandar, realmente exigir uma mente um pouco mais aberta, um pouco mais nova. E como eu falei no início, tão importante quanto a capacidade de aprender vai ser a nossa capacidade de desaprender algumas coisas. Eu sei que a gente tende a ser mais tradicional no nosso processo, porque afinal é o que a gente domina, mas daqui para frente, eu acho que nós, gestores de pessoas, temos que nos jogar na inovação, arriscar um pouco mais, testar novos modelos e realmente, tão importante quanto aprender é desaprender algumas coisas. Isso nas mínimas coisas, por exemplo, minha avaliação de desempenho funciona, tá legal, não tá, o que eu posso fazer? Né? E em vez de procurar ali metodologias, referências bibliográficas, não, olha para o seu contexto, olha para o seu dia a dia, como que você pode fazer? Olha para o seu público, né? Hoje, como que a gente faz a avaliação de desempenho aqui na Solids? Estrelinha de 0 a 5, porque as pessoas estão acostumadas a avaliar hotel dessa forma. A minha população, meu povo, né? O povo que trabalha comigo, eles o tempo todo, eles avaliam tudo nas redes sociais e é sempre no padrão estrelinha ali de satisfação do Google, do Facebook. Por que a minha avaliação de desempenho tem que ser diferente? Né? A minha forma de relacionar, meu público é extremamente jovem, está todo mundo nas redes sociais. Eu preciso estar na rede social. E eu preciso me posicionar de uma forma que faça sentido para esse público. Né? Eu preciso, na hora de atrair talentos, eu preciso ter uma comunicação diferente com esse público. Eu preciso mostrar novas formas de fazer o trabalho. E isso tudo requer criatividade, requer realmente uma capacidade de desaprender muito grande para que a gente possa aprender novas coisas. Bom, gente, eu acho que é essa, né, a mensagem que eu queria deixar para vocês. Quero deixar para vocês também meus contatos, se vocês quiserem, né, conversar comigo de alguma forma, vai ser um prazer falar com vocês, né, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, realmente eu estou à disposição de vocês. Nós temos algumas perguntas. Temos o Lucas está me falando aqui que a gente tem algumas perguntas. Vamos lá? Luísa, como implantar processos tecnológicos sem que ocorra resistência de gerações mais antigas? Ah, que pergunta boa, Luísa, né? Isso. Luísa, é uma coisa realmente delicada. Eu vou contar uma história, assim, muito simples, mas que talvez ela expresse um pouco. Eu falei com vocês que aqui a gente tem alguns bots trabalhando pra gente, alguns robôs. E eles têm dividido o trabalho de forma assustadora. Então, de repente, a minha equipe aqui
que trabalha, e legal que a equipe onde entrou o robô, e a gente dá nome para ele chama um deles, a gente tem 2 robôs, em breve a gente vai contratar nosso terceiro. Mas, por exemplo, o Rock, que foi o nosso primeiro robô, ele recebeu muita resistência. E olha que eu estou numa empresa de tecnologia, onde o público, teoricamente, é mais aberto. Mas existiu uma ameaça muito grande. As pessoas se sentiram ameaçadas. Não, peraí, como é que um robô... o robô não dorme, o robô não tira férias, o robô não cobra hora extra. Peraí, em que momento que eu vou... Assim, eu posso me sentir ameaçada? E aí o trabalho que nós fizemos, e temos feito ainda, isso é um processo que ainda está acontecendo, a gente tem adotado a tática de humanizar o robô, ou seja, a gente dá nome para ele nas reuniões de avaliação de desempenho, o robô vai entrar também com métrica de desempenho, o robô falha, e aí a gente começa... Porque hoje a gente tem... Qual que é a questão da inteligência artificial? Inteligência artificial, ela vai usando machine learning. Então, a máquina que entra, ela não é uma máquina super perfeita, normalmente. Ela passa por um processo de aprendizado. Então, a gente tem tratado o robô, quando vê alguém reclamar, mas arranca esse robô, que esse robô não funciona. A gente tem feito uma abordagem muito parecida com a de colaborador. A gente fala, olha, quando você chegou, você dominava todo o processo? Ah, não. Eu te mandei embora por causa disso? Não, não vou mandar o robô embora. Então, a gente tem usado muito a tática de humanizar o robô, mas junto também com o processo de conscientização. Eu acho que a sua população tem que entender uma coisa, não é opcional. A automação não depende de você, RH, não depende nem da sua empresa. É uma realidade mundial que é dada e está colocada. Isso não é um futuro, isso é um presente. Então, o nosso papel tem que ser de educação. E uma educação assim, olha... Não vai mudar. É igual o filho único quando ganha um irmão. É irreversível, né? Por mais que ele deseje ter aquele mundo que era só dele, chegou outra pessoa e mudou. Então, a gente precisa realmente ter um trabalho de educação, ter um trabalho de implantação. Às vezes, quando chega um novo colaborador, a gente tem todo um cuidado em ambientá-lo. Mas, às vezes, chega um robô novo, chega uma automação nova, chega um software, a gente não tem esse mesmo cuidado. Então, a gente tem que ter um trabalho também de fazer o onboarding também de novas tecnologias, para que a equipe não boicote essa tecnologia. E uma coisa que acalma muito é a questão da perspectiva, é a questão de integração. Olha, o que esse robô, o que essa automatização pode trazer de benefícios? Porque as pessoas estão olhando o óbvio, vou perder meu emprego, elas estão focadas mais no negativo, vou perder meu emprego, vou perder minha importância, vou perder minha relevância. Mas a gente precisa mostrar também que existe um lado bom da automação, que existe que essa automação pode trazer mais qualidade de vida, pode trazer novas perspectivas. Então, eu acho que se tiver um bom trabalho de conscientização, se tiver um trabalho de treinamento e capacitação, porque a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não domina. E uma coisa que não sei, talvez não faça sentido em todos os contextos, mas no nosso tem feito muito sentido, é cada robozinho que a gente usa, ele tem um nome, ele tem uma identidade, e a gente interage com ele da forma mais humana possível para que isso a gente já observou, isso reduz um pouco o índice de rejeição, né? Que é claro, acontece, mas é o que a gente tem feito. Mais alguma pergunta? Temos uma pergunta da Fabiane de Azevedo. Com tantas ferramentas e novas formas de trabalho, como podemos montar uma equipe de alta performance? A questão a gente tem muita ferramenta e aí a gente tem que tomar cuidado também para a gente não cair nessa questão das ferramentas fragmentadas. Eu tenho uma equipe de alta performance, mas essa alta performance, a primeira coisa para você tem que detectar o que é alta performance para você, detectar padrão. E outra coisa que você tem que fazer para que você consiga reduzir e aumentar a sua performance é cruzamento de dados. Então, por exemplo, a sua ferramenta, por exemplo, de recrutamento e seleção, ela tem que conversar com a sua ferramenta de avaliação de desempenho. Ela tem que conversar com a sua ferramenta de treinamento. Ela tem que conversar para que você tenha um analytics poderoso, para que você para que você consiga fazer a gestão de dados de forma inteligente, tem que estar tudo num lugar só.
E essa, inclusive, é uma tese muito forte da Solids. Há uns anos atrás, a gente tomou uma decisão estratégica. Por que a Solids, hoje, ela entrega a ferramenta do processo seletivo ao desenvolvimento do colaborador, ao desligamento? Por causa do futuro, que hoje já virou presente. Essa questão dos dados integrados. Os dados, eles têm que conversar. Dado isolado não é informação. A informação acontece quando você faz o cruzamento da inteligência. Então, eu acho que uma ferramenta, e aí as ferramentas que têm a capacidade de conversar com subsistemas, elas vão te ajudar mais a trazer alta performance. Por exemplo, aqui na Solids, lógico que a gente usa a nossa tecnologia, mas como que a gente se beneficia disso? A gente faz um trabalho muito forte de a equipe de recrutamento, ela sabe a gestão do recrutamento, ela está intimamente ligada à questão das métricas, da avaliação de desempenho. O treinamento, ele está completamente condicionado às métricas, não só do recrutamento, mas também da performance. E o que a gente faz o tempo todo é bater recordes. Então, se hoje o que a gente chama de tempo de rampagem, né, do funcionário, se hoje ele está demorando 4 meses, o software já tem que me apontar onde que eu posso trabalhar para que esse tempo de rampagem de 4 meses ele se transforme em 3, em 2, em 1. Quais são as estratégias que eu posso fazer? E aí as estratégias são inúmeras, que vão desde de alteração na fase de onboard, de treinamento, até PDI, Plano de Desenvolvimento Individual e análise comportamental. Mas, enfim, você tem que ter um centro de inteligência onde tudo isso é dado para você de forma integrada. A última pergunta da Gisele Oliveira: como podemos garantir a atuação do profissional do RH nesses processos sem que o feeling humano seja perdido? Ótima pergunta, Gisele. Sabe por quê? Porque todo mundo morre de medo de parar de usar o feeling. E eu te digo uma coisa: o feeling humano sempre existiu e sempre vai existir. Essa nova era, ela não está eliminando o feeling humano. O que é o feeling? Vamos lá. O feeling nada mais é do que experiências ao longo do tempo que você viveu, que você aprendeu, que te fazem tomar uma decisão. Você só tem um feeling porque você tem toda uma memória de experiência, uma memória de vivência. O que a tecnologia te ajuda é organizar e catalogar. Então, hoje, toda a tecnologia de analytics, ela vai ser um feeling organizado, um feeling mapeado. Então, as pessoas às vezes colocam a relação assim, análise de dados versus feeling. Não, nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos falando de experiências vividas, de experiências aprendidas. O que a gente fazia em forma de feeling era pegar tudo aquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu, e tomar uma decisão em cima disso, baseado nessa máquina aqui. Agora, tudo que a gente viver, o que a gente aprender, vai continuar sendo critério de tomada de decisão, só que vai estar dentro do software. Essa é a diferença. Isso que a gente chama de feeling, ele era usado antes e vai continuar sendo usado agora. Mas a forma como a gente vai usar é diferente. E lógico, eu acho que algumas etapas, alguns processos, porque algumas coisas, gente, elas não acontecem via automação. Eu estou aqui do lado do Lucas para eu passar. Existe uma troca de energia, existe reações químicas que acontecem quando um ser humano olha para outro ser humano. E isso eu ainda não conheço alguma coisa que substitui. Pode ser que um dia a inteligência artificial consiga fazer isso, mas ainda não faz. Não vamos nos pensar nisso por agora. Então, a gente não é eliminar o humano, mas é uma nova forma do humano vir à tona e, na minha opinião, muito melhor, porque a gente vai conseguir potencializar, a gente vai conseguir aflorar e, principalmente, a gente vai conseguir ter tempo para fazer, às vezes, coisas que são tão humanas e que são tão essenciais, né? Tem coisas que é só de um humano para o outro que as coisas acontecem, mas, às vezes, a gente está tão atolado em N coisas operacionais que, às vezes, aquilo que é essencial não era feito. E agora a gente vai poder fazer porque a gente tem o recurso da tecnologia. Eu acho que seu feeling é importante, continuará sendo importante, só que agora todo o seu feeling vai ser colocado em dados, num software,
E o que é mais legal, seu filho vai ficar eternizado para sempre dentro de uma memória que antes era individual, ela vai ficar coletiva. Isso é muito legal, porque a gente vai poder, através da tecnologia, usar milhões de feelings para ter os nossos processos muito mais assertivos. Isso é fascinante. Acabamos, Lucas? Gente, foi muito legal conversar com vocês. Muito obrigada, né? Mais uma vez, é sempre bom a gente estar refletindo. Eu sei que esse é um ponto um pouco inquietante, que mexe um pouquinho com a nossa zona de conforto. Mas, olha, conte conosco, estamos aqui. A Soli sempre teve a missão de realmente caminhar junto do RH e agora, mais do que nunca, estamos muito confiantes e muito seguros de que o futuro pode ser muito bom para todo mundo. E conte com a gente sempre, tá bom? Grande abraço, gente. Até a próxima.